Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. E o tema hoje é motor, torques de cabeçotes. Serão 3 aulas de torques, né? Mas a primeira e a segunda específica sobre cabeçote do motor. Por isso essa roupagem diferente, essa forma um pouco diferente de mostrar a aula para todos vocês, tá? E a aula de hoje, aula 1, torques de cabeçotes. Telinha de introdução para vocês. Iniciamos uma pequena série atendendo a pedidos do ano passado para abordarmos um assunto simples, mas que requer bom conhecimento técnico, requer entender o que é, para que serve, o que é o torque do cabeçote, por que cabeçote tem torque? Ah, não é só cabeçote, né? Todos os parafusos do veículo têm torque, mas sempre se fala do quê? Se fala do cabeçote. Ele é o grande vilão, né? No dia a dia, né? Para a hora que estamos aí fechando motores, que nada, torque existe para todos os parafusos. É que o cabeçote requer atenção especial, tá? Então vamos falar nessa aula sobre isso, torques. Por falar em torquímetro, não é? Quem tem torquímetro aí na oficina? Tem? Legal. Quanto tempo você não faz uma aferição no torquímetro? Ah, nunca fez? Pois bem. Então você deve estar apertando aí cabeçote de forma errada durante um bom tempo. Pessoal, o torquímetro precisa de aferição. É uma ferramenta de precisão. Tem que ser aferida, tá? Mas sobre isso vamos falar mais adiante com toda certeza. Primeiro, o que é torque? Você fala de torque, né? Apertar, torquear, né? Usar ali o veímetro, né? O que é o veímetro, sabe, né? Na hora que vai apertar um cabeçote, subiu a veia, sinal que tá bom o aperto, né? Ou então, usar o cano extensor para apertar mesmo, até arrancar, né, lágrimas dos parafusos do cabeçote. Não. O que é o torque? É uma força que tende a rodar ou virar objetos. Você gera um torque toda vez que aplica a força usando uma chave. Apertar as porcas das rodas do carro é um bom exemplo. Quando você usa uma chave de roda, aplica determinada força para manejá-la. Essa força cria um torque sobre o eixo da porca, que tende a girar esse eixo. Pessoal, então o que é o torque? É uma unidade de medida, tá? Que vai sobrepor um aperto, no sentido sempre de giro. Então, porca de roda ou parafuso de roda tem torque? Tem. Em média, né? Lógico, existem tabelas para cada veículo, né? Mas, em média, 10 kg força. É isso mesmo, 10 quilos. Se você aperta uma roda com o bracímetro, geralmente você passa de 10 quilos. Vai chegar ali a 12, 13. E aí depois não consegue, né? O dono do carro ou a cliente, né? A mulher não consegue soltar mais, tá? Então, existe o torque até para roda. Tá? Imagina então para cabeçote de motor, né? Um componente aí com segura compressão, alta taxa, né? Trabalha muito com temperaturas diversas, ou seja, requer cuidados bem especiais. Além do que, o cabeçote, na maior parte dos carros ainda hoje, né, tá ligando uma peça de alumínio a uma peça de ferro fundido, a um bloco. Ah, mesmo os que são alumínio, também tem as suas diferenças, né? Então, quando se fala muito do cabeçote, né, lembrem, o que é o cabeçote? Cabeça é a tampa do motor. Pode ver, tem um formato de tampa realmente, tá? Aqui um exemplo bem clássico das partes
né, principais do motor. Temos a parte superior, que é a parte do cabeçote, parte de pistão, virabrequim, anéis, bielas, é a parte do bloco do motor, e temos o circuito de lubrificação, que seria a parte do cárter lá embaixo. Então, basicamente, se divide em 3 partes o motor, né? Cabeçote, que envolve a parte de válvulas, bloco, que já está o virabrequim, bielas, pistões, anéis, tá? E a parte de cárter, que é a parte de lubrificação, tá? Por falar em motor, todos os parafusos e porcas de um veículo, desde o motor até a carroceria, tem um torque específico. A maior dificuldade é tornar esta ação um hábito e se ter todas as informações possíveis, disponíveis, estarem no mercado. Isso é muito difícil realmente, tá? Cabeçote, que cabeçote já não é tão simples, né? Claro, para submeter aí a exemplos, né? Os próprios fabricantes de juntas colocam, né, os encartes na própria embalagem, torques, né? Então, dentro da própria embalagem de juntas hoje, já vem a tabelinha de torque. Já facilita bastante, né? Ou seja, dentro da própria embalagem, né, da junta, você já tem aí a tabelinha. O que faz você ganhar tempo e precisão no serviço. O torque, principalmente em cabeçote, é fundamental. Imaginem se todo amortecedor que você comprasse viesse lá dentro torque de aperto. Embreagem, torque de aperto. Tá? Pinça de freio, tambor de freio, rolamento, homocinética. Quantos de nós que apertamos a porca da homocinética no canômetro usa a extensão e o cano? Tem torque. Tá? Cabe os fabricantes aderirem, assim como, né, os grandes e principais fabricantes de juntas de cabeçote fizeram. Colocaram o quê? As tabelinhas dentro das embalagens. Olha que legal. Corre-se menos risco de danificar o produto, menos risco de estragar uma junta na sua montagem, de ter um retrabalho na oficina. Imaginem se todo mocinete tivesse lá, ó, torquear com 200 quilos, torquear com 180 quilos. Seria maravilhoso, tá? Mas, quem sabe, chegaremos lá um dia, né, a nível de mercado de reparação automotiva, tá? Bom, o tema principal é esse carinha aí, ó, o cabeçote. Bonito o cabeçote aí, 16 válvulas na tela, né? Já devidamente planado, limpinho, prontinho para ir para o lugar, né? Vamos falar bastante sobre esse componente do motor. Cabeçote. A tampa superior do motor é a peça que mais recebe atenção quando falamos em torque, pois, como ela veda a alta pressão, há uma sequência e torque bem específico, o que, se não for feito, pode prejudicar o funcionamento do motor. Pessoal, o cabeçote sofre muito com alta pressão. Pensem bem, ele é a tampa do motor. É ele que segura a compressão. É ele que tem as válvulas de abertura e fechamento. É ele que faz a vedação entre coletor de admissão, entre coletor de escape, entre circulação de lubrificação, então tem pressão de lubrificante e o retorno sem pressão, circulação do líquido de arrefecimento. Então ele sofre muito, tá? Então essa parte de alta pressão e necessidade de vedação é muito importante. Por isso que se fala muito em torque de cabeçote. Mas não é só o torque. Também vale muito o que? A sequência de apertos. Que de uma forma geral, sempre se falou em caracol, né? Começa do centro, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Nem sempre é assim.
tá? Ou seja, há sequências que permitem o quê? Um assentamento da junta mais adequado. Por que tem sequência de aperto? Para que o assentamento da junta seja do centro para as extremidades e de forma contínua. Isso que é interessante. Por isso que tem a sequência da junta. Muitos podem perguntar, mas além de sequência tem lado de montagem também, né? Tem lado de montagem, tá? Por quê? Porque nem sempre é simétrico. Principalmente, por causa desse carinha aqui, a circulação do lubrificante, a pressão do lubrificante, tá? E aí temos que fazer o quê? Seguir as marcações na própria junta ou seus encaixes, tá? Então a junta do cabeçote é um item de alta tecnologia. Não é simplesmente, um pedaço de papel. Não. É uma junta que vai ter anel metálico, que vai ter camadas de papel, vai ter locais certos para segurar e reter a pressão do óleo. Ou podem ser já as juntas mais novas, de metal, em 3 partes. Então nós temos o quê? Muita tecnologia nas juntas de cabeçote, ok? E quais os motivos, dessa questão de vedação total, É brincadeira, Essa foto é para deixar vocês contentes, Lembrar de um outro tipo de cabeçote, Quantos de nós já montamos esses cabeçotes, Na oficina, na chácara, na praia, no meio da estrada. Fala a verdade. Já não aconteceu isso com vocês? No meio da estrada, você desmontar o motor Volkswagen e mexer no cabeçote? Comigo já aconteceu, tá? Tenho certeza que com vários de vocês também já, Uma outra forma de vedação, Entre o cabeçote e a camisa nesse caso, E a junta é diferente, O anel aí é bem diferente. Bom, os motivos por falar na vedação do cabeçote. O cabeçote faz a vedação da pressão do motor, vedação de válvulas, circuitos de arrefecimento e de lubrificação, além de fazer as ligações dos coletores de admissão e de escape. Ou seja, é um componente que sofre muito com alta pressão. Muito. Por isso que tem que ter o quê? Uma vedação perfeita. Tá? Ou seja, pode misturar compressão do motor no circuito de arrefecimento, compressão do motor no circuito, de lubrificação ou na linha de retorno de lubrificação. Pode misturar água no óleo, sim, ou óleo na água, ou água na compressão. São variáveis que ocorrem, quando se faz um mau serviço, executa-se um mau serviço na questão do cabeçote do motor. Bom, vamos só fazer algumas simulações a nível de aula, Uma remoção do cabeçote. Exemplo, Só para comentar um pouquinho a respeito de fases, o que se deve fazer ainda na desmontagem, para depois conseguirmos chegar aí na fase de montagem, torque, sequência de aperto. A remoção do cabeçote. Como profissional do setor, na reparação automotiva, afirmo assim, com todas as palavras. Pessoal, remover uma peça do veículo, e cabeçote é um ótimo exemplo, Não é ir lá e desligando tudo, tirando, tá no chão o cabeçote já. Tirar rápido. Não é isso. Na remoção, na desmontagem dos componentes, é que você descobre a real falha do carro. Então, muita atenção. A desmontagem não pode ser sem critérios. Vamos lá, rapidinho, vamos tirar. Tá fora. Não. Na desmontagem, na remoção, é que descobrimos os defeitos. É que descobrimos que foi montado, o
carro sem um toque correto do cabeçote, sem trocar os parafusos elásticos de fixação do cabeçote. Ah, porque era caro, ninguém tem. Isso já mudou muito, né? Hoje, toda essa parte de parafusos, né? Os parafusos do cabeçote já são mais facilmente encontrados, né? Ainda mais quando se fala de parafuso elástico, né? Que ele tem a sua elasticidade, né? Alterada de acordo com o aperto, ele vai alongando, né? Por isso tem que ser substituído. É muito importante. Então, na desmontagem é que normalmente nós descobrimos vários defeitos. Vários defeitos. Vou falar sobre isso exatamente, tá? A remoção do cabeçote deve seguir critérios lógicos que facilitem a montagem, como colocar peças na ordem de desmontagem para depois, na montagem, ficar mais fácil, não misturar parafuso, porca, arruela. Remover capas e correias já na posição sincronizada. Ah, eu vou tirar o cabeçote? Ah, que se dane, vamos tirar aí, depois na hora de pôr, eu acho as marcas do ponto da correia dentada e seja o que Deus quiser. Que nada. Se você já deixar na posição certa, é muito mais fácil na hora da montagem. E outra, você deixou na posição certa, você confere se as marcações estão batendo. Se não montaram anteriormente a correia fora de ponto, por aí vai. Tá? Então, a desmontagem tem que ser com critérios. E a história de, eu desliguei a mangueirinha aqui do cabeçote, e agora na hora de montar, onde que ia essa mangueirinha mesmo? Então, se você marca as posições, fica tudo muito mais simples, né? Na hora de remontar. Então, é isso que vale a pena ter critérios na desmontagem. E outra, né? Se está tudo organizado, você não esquece de comprar nenhum item. Há hoje no mercado kits de juntas superiores. Mas há também, e mais facilmente encontrado, só a junta do cabeçote. Vai ter que trocar a junta do coletor de admissão, coletor de escape, tampa de válvulas, anel da bomba d'água, anel de vedação da flange, e por aí vai. Não podemos esquecer nada de comprar, para que na hora da montagem não percamos tempo. Então é importante essa sequência real da desmontagem. Cuidado com a água. Legal esse tema, né? Quando se fala cuidado com a água, tá? Estou me referindo especificamente, né, ao sistema de arrefecimento, tá? Outro detalhe, na desmontagem do cabeçote, analisar bem as galerias do circuito de arrefecimento. É bem comum, ocorre com muita frequência, tá? Temos aí, né, o material com fadiga do próprio cabeçote, que é liga, né? Ligas, né, de alumínio. Então, se observarem ali, nesse cilindro do lado direito, parte de cima, a galeria do arrefecimento praticamente acabou com a parede ali lateral do cabeçote. O cilindro 2, né, do lado esquerdo, a parte de baixo praticamente acabou. Muito cuidado com o sistema de arrefecimento. Pode provocar aí forte corrosão no cabeçote. E não é só no cabeçote, né? Também na própria junta do cabeçote, tá? Mas antes disso, um outro comentário, nesse cuidado com a água. Antes de soltar os parafusos do cabeçote, é de bom senso, tá? Que retiremos todo o líquido do arrefecimento. Esta ação simples impede que o líquido chegue aos pistões ou se misture com óleo, tá? Na hora que você levantar o cabeçote. Pessoal, tão simples. Retira a mangueira inferior do radiador, abre ela, recolhe o líquido do arrefecimento. Se estiver limpo, vão poder reutilizá-lo. Se já estiver sujo, dá o destino correto. Com isso, eu baixo o nível do líquido no sistema, fica sem líquido praticamente. Na hora que eu tirar o cabeçote, não vai vazar água nos cilindros, água nas câmeras de lubrificação. Não vai atrapalhar o meu diagnóstico inicial.
Imagina, eu quero achar um defeito no carro, quando eu levanto o cabeçote, vaza água para tudo quanto é lado. Perdi. Não tem como enxergar mais, tá? Então, muita atenção nessa dica simples, mas que também ajuda bastante, tá? Olha outro exemplo aí da junta do cabeçote, ó. Que beleza, hein? Onde está o material da junta, ó? Deteriorou. Só acabou a junta, ó. Olha como compara, né, o orifício do cabeçote com o orifício que ficou na junta. Quanto que está diferente? Realidade isso. Corrosão da própria junta. Falta de uso do líquido de arrefecimento. Por isso que há uma grande tendência, né, e isso cada vez mais vai ser aplicado, né, nos carros novos, nós temos as juntas de... Olhem, ouçam o barulho, ó. De metal, né? Em 3 camadas, você já tem menos problemas de corrosão como esse da tela, tá? Então, há uma grande tendência de mercado para isso, além de outras vantagens, como a própria tecnologia, tá? Mas, antes de dar sequência nessa desmontagem do cabeçote, vamos a mais uma dica. Há motores, principalmente da linha ciclo diesel, que requerem um reaperto, um retorque do cabeçote após um pequeno período de funcionamento. Ou seja, o veículo tem que voltar para a oficina para que seja feito um retorque no mesmo. Pessoal, isso é muito na linha ciclo diesel, tá? Na linha ciclo Otto, nas tabelinhas aqui, ó, de torque, né, dos fabricantes de parafusos e juntas, temos o quê? Muitos cabeçotes, na hora da montagem, se dá um aperto em torque, depois um aperto angular, tá no manualzinho, tá na aplicação, se solta o parafuso, volta-se o torque angular e depois mais um angular. Ouviram? É muito comum hoje, temos uma etapa, um torque em quilos. Segunda etapa, um torque em graus. Terceira etapa, soltar meia volta ou um quarto de volta. Quarta etapa, torquear em graus. Quinta etapa, torquear em graus. Eu trabalho em cada parafuso do cabeçote, em cada um, até 5 vezes. Claro, isso vai variar de motor para motor, etc. Mas só para ter noção o quanto que é sério, o quanto que é necessário aplicar corretamente o torque no cabeçote. O quanto que é importante. 5 etapas, sendo que uma delas é negativa, ou seja, vem um símbolo de menos, ou seja, soltar 90 graus, soltar um quarto de volta, para depois voltar a apertar e depois o torque final. Ah, interessante? Chamamos isso de assentamento de material. Além de utilizar muitas vezes o parafuso elástico. Temos esse detalhe também, ok? Bom, estamos ainda na fase da desmontagem. Vamos ao intervalo de aula. Volto na sequência falando mais sobre a desmontagem do cabeçote.